Meus futuros clientes, você já pensou em ser cremado? Pois é, falar sobre o fim da vida é um tabu. Aí dentro desse assunto tem algo que é mais tabu ainda, a cremação. Muitas pessoas no Brasil falam que quer ser cremado, porém são apenas cerca de 10% da população que são de fato cremados. Para você ter uma noção, aqui na França são cremados em média 40 a 50% por ano. Na Alemanha são em média 70% por ano. E no Japão, essa porcentagem pode chegar a quase 100% da população. Isso mesmo, quase 100% da população. E o porquê disso? Segundo eles é porque o espaço limitado. O Japão ele é um país densamente povoado com espaço limitado para os cemitérios. E a cremação ela permite economizar esse espaço. Também tem a tradição religiosa. A cremação ela é uma prática comum entre o budismo e o shindoísmo. Crenças espirituais. Algumas pessoas pensam que a cremação ela liberta a alma do corpo de forma mais rápida e eficaz do que o enterro. Também tem a praticidade e higiene. A cremação é vista como uma opção mais higiênica e prática do que o enterro, especialmente em um país onde o espaço é limitado e a população é alta. Mas e no Brasil? Apesar de termos mais de 200 milhões de habitantes, a taxa de pessoas que são quebradas são bem baixa. É por causa da religião? É porque o custo é muito alto? Ou será porque é muito burocrático? Uma coisa é fato. Cremado ou não, um dia todos nós vamos virar pó do mesmo jeito, é só questão de tempo. É o tal, do pó eu vim e para o pó eu voltarei. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, olá, meu nome é Júnior, vulgo o Senhor das Covas, o cara que é responsável por cuidar do seu futuro. Sou coveiro aqui na França e também gravo conteúdos funéreos, com o intuito de desmistificar o cemitério, quebrando o tabu e popularizando o assunto. E rapaz, por mais que seja a certeza de nós todos, esse assunto é um enigma para a maioria das pessoas. E eu fiz um vídeo bem detalhado para falar tudo o que você precisa saber, para você não ficar mais em dúvida sobre a cremação. E caso você não saiba o que seja isso, cremar é o ato de transformar o seu corpo em cinza, depois que você partir dessa para melhor, claro. Mas isso é bom ou é ruim? Uai, eu não diria que seria nem bom nem ruim, eu diria que seria uma questão de escolha. Para você ter uma noção, em 2022 o Brasil registrou aproximadamente 1,3 milhões de óbitos, e a cremação nesse mesmo ano foi aproximadamente 12%, ou seja, mais ou menos 156 mil pessoas. E mesmo que tenha aumentado um pouco em 2022, a taxa ainda continua baixa em relação a outros países. E o porquê disso? Será que é o preço? Apesar de que as pessoas acham que a cremação é mais cara, isso é um engano, pois devemos levar alguns fatores em conta em relação aos enterros tradicionais. A cremação ela pode ser mais econômica que um enterro tradicional por várias razões. Por exemplo, menor custo de terreno. Em muitos lugares, o espaço para sepultamento é limitado e caro. Com a cremação não é necessário comprar um lote de terreno para o túmulo. Também tem a ausência do caixão. Em um terreno tradicional, o custo do caixão pode ser significativo. Na cremação, o caixão é frequentemente substituído por uma urna, que pode ser mais acessível. Menos custo com a manutenção. Os cemitérios geralmente têm custos associados à manutenção dos terrenos e túmulos, e também com exumação, que pode ser evitados com a cremação. Também tem a flexibilidade da memorialização. Após a cremação, as cinzas podem ser mantidas em casa, enterradas em um lugar específico ou despejadas de maneira significativa para a família, o que pode oferecer opções mais acessíveis em comparação com a construção e manutenção de um túmulo tradicional. E para as pessoas que moram fora do Brasil, igual eu, também é uma opção para repatriamento, pois seria uma forma mais econômica de transportar. Também seria uma forma de poder esperar mais tempo até ter um contato com seu ente querido. Então esses fatores combinados podem tornar a cremação uma opção mais econômica. E as religiões no Brasil? Elas condenam essa prática? Rapaz, o assunto no Brasil é um tabu. Para você ter noção, é difícil encontrar dados sobre o assunto na internet, mas graças ao Grupo Zelo, que é o maior grupo de planos funerários do Brasil, eles nos forneceram alguns dados. Inclusive, são patrocinadores oficial desse canal. E graças a esse patrocínio, eu posso criar mais conteúdo sobre esse assunto. E assim, desmistificar muita coisa no meio funébre. O Grupo Zelo tem cobertura nacional em todo o Brasil. Além de ser o maior plano funerário, também tem 4.000 benefícios para você aproveitar em vida.
Isso mesmo, em vida. Caso já tenha interesse e queira deixar tudo preparado para ser cremado, uma dica aqui do seu coveiro favorito é: procure o Grupo Zelo, que eles cuidarão de todos os detalhes. Caso tenha dúvidas, não somente sobre cremação, mas sobre outros temas, também quer saber mais sobre planos que eles podem te oferecer, entre em contato através do link que colocarei logo abaixo. Mas continuando, a cremação seria evitada por causa religiosa? A cremação de corpos é uma prática muito antiga, datada do século X a.C. Porém, existem religiões que não aceitam a cremação como opção de vida, como por exemplo grandes religiosos como os judeus, os muçulmanos. O judaísmo e o islamismo são duas religiões que se mostram mais contrárias à cremação. Os judeus mais liberais são favoráveis, porém a parcela ortodoxa ela tem uma visão mais rígida sobre o assunto, considerando até um insulto a Deus, e também levando em consideração a memória do Holocausto, onde milhões de judeus perderam sua vida e seus corpos foram levados para um gigante crematório. Já para os islâmicos, a cremação é totalmente proibida, inclusive por lei. Os seguidores do islamismo acreditam que essa forma de despedida é impura e optam por um sepultamento feito sem caixão. Apesar que aqui na França esse ato de enterrar sem caixão é proibido. Então aqui os muçulmanos acabam seguindo a lei da França e aqui eles enterram dentro de um caixão. Porém a cremação para eles continua proibida. E se quiserem que eu fale mais sobre as tradições fúnebres dos judeus e dos muçulmanos, deixe nos comentários que eu farei um vídeo só sobre esse assunto. E já aproveite, se está gostando do vídeo, já deixa o seu like. Porém no Brasil, os judeus e os muçulmanos juntos não passam de 0,5% da população. Para você ter uma noção, tem mais pessoas que se declaram ateus do que muçulmanos ou judeus no Brasil. Mas e as outras religiões? A maioria das pessoas no Brasil se associam à religião cristã. São cerca de 86% das pessoas, segundo o IBGE. E os cristãos têm como base a Bíblia Sagrada. E o que a Bíblia fala sobre a cremação? Ela condena esse ato? E a resposta é que a Bíblia ela não aborda diretamente a questão da cremação, nem no Novo e nem no Antigo Testamento. Então não existe algo que proíba claramente o ato de cremar. Dito isso, não tem nenhum empecilho. Então por que muitos têm na cabeça que a religião cristã ela proíbe o ato de cremação? O que acontecia é que em uma das vertentes do cristianismo, na Igreja Católica, era proibido o ato de cremação. Só que em 1963, o Papa Paulo VI, ele autorizou o ato de cremação. A única coisa que a Igreja Católica fala é sobre o armazenamento das cinzas. Então seria mais uma questão de preferência. Em segundo lugar está o espiritismo, que fazem parte dela 1,3 a 3% da população brasileira. Mas e o espiritismo? O que eles acreditam em relação à cremação? No espiritismo, a questão da cremação é geralmente considerada uma escolha pessoal e não há uma proibição específica contra ela. Mas pede-se que seja respeitado o tempo de 72 horas, que segundo os seguidores é o tempo necessário para o espírito se desvincular do corpo material. Falamos da questão religiosa e a burocracia. É burocrático fazer uma cremação no Brasil? O que precisa para ser cremado no Brasil? Primeiro, para ser cremado no Brasil, você precisa deixar uma autorização registrada em vida no cartório. Mas e se caso não der tempo ou se simplesmente você esquecer de fazer isso? Caso você passe dessa para melhor e não tenha nada registrando a sua vontade, um familiar de primeiro grau, cônjuges, ascendentes, descendentes ou irmãos podem autorizar a cremação. Mas existe algo que pode impedir a cremação no Brasil? Em alguns casos, a legislação pode proibir a cremação, seja temporariamente ou permanentemente, devido a razões específicas, como investigações criminais em andamento ou questão de saúde pública, ou também em casos que há dúvidas sobre a causa do falecimento, ou preocupações legais em relação ao falecido. Pode ser necessário realizar exames adicionais ou obter autorizações específicas antes que a cremação possa ser realizada. Então é isso, eu falei sobre as principais dúvidas em relação à cremação e espero que eu possa ter esclarecido alguma das suas dúvidas sobre o assunto. Agora me fala, o que você acha sobre o assunto? Você gostaria de ser cremado? E se quiser saber mais sobre esse assunto e sobre a minha jornada no cemitério, me siga também nas redes sociais, que é o @CJMANIM, que eu vou colocar na descrição desse vídeo também. Lá eu trago outro tipo de conteúdo voltado também para o funério. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.